Você já pensou em ter um treino coringa? Nesse vídeo eu quero discutir o que seria esse treino coringa, qual que é a lógica por trás dele, qual que é a importância dele, por que que ele é tão eficiente e no final te dar 5 passos básicos e simples para você poder conseguir montar o seu treino coringa e ter mais resultados. E eu tive essa ideia porque hoje eu estava sem tempo para treinar, eu treino de manhã e eu tive que fazer algumas outras coisas e não deu tempo de eu treinar. E aí eu pensei assim, pô, mas eu tenho pouquinho tempo e eu não quero escolher entre hipertrofia e entre cardio. Na verdade, o tempo que eu tinha nem dava para fazer um treino assim de hipertrofia completo, talvez, de cardio igual eu gosto de fazer. Eu gosto de treinar ali por volta de 1 hora e eu tinha 20 minutos para poder encaixar um treino. E aí eu lembrei de uma abordagem que eu usei muito em 2020, 2022, que em 2020 nasceu meu primeiro filho. Em 2022 nasceu o segundo filho. E quando o primeiro filho é um grande paradigma, né, uma grande quebra de paradigma na nossa vida. A nossa rotina vira muito de cabeça para baixo assim. E, e aí eu usei muito essa abordagem para conseguir conciliar as duas coisas, o tempo mais corrido e tal. E aí hoje eu pensei, pô, vou usar essa abordagem. Aí eu fiquei pensando, por que não ter um treino coringa aqui na minha carteira de treinos? Eu tenho aqui meu planejamento de treinos, por exemplo, ficha A, B, C. Por que não ter uma ficha A, B, C coringa? E aí eu fiquei pensando nisso e pensei, pô, realmente é a coisa mais importante que eu falo aqui em muitos vídeos, e é mais importante desse vídeo também. Quanto maior o volume de treino, a ciência mostra maiores os resultados. E a gente tem que lembrar sempre que o volume de treino no longo e médio prazo, no médio e longo prazo sempre vai ser maior que o volume de treino no curto prazo. Então sempre importa a quantidade de volume de treino que a gente consegue acumular no médio e longo prazo. E é por isso também que eu sempre digo que o pior treino do mundo, feito todos os dias, é melhor que o melhor treino do mundo, feito apenas um mês. Porque o pior treino do mundo, feito todos os dias, ao longo de um ano, vai acumular muito mais volume de treino do que o melhor treino feito apenas um mês. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, eu pelo menos observo, né, que ele traz uma outra abordagem quando a gente está com pouco tempo. Porque quando a gente está com pouco tempo para treinar, a gente tem basicamente duas opções. A gente tem dois modos operantes. A gente pode procrastinar ou pode ser antifrágil. A gente pode pensar assim, pô, eu gosto de treinar 1 hora, só tem 20 minutos, não vai dar tempo de eu treinar, então não vou treinar. E esse é o que às vezes acontece na maioria das vezes. E tem o antifrágil. Não sei se você está familiarizado com o conceito de antifrágil, né? Vamos lá, frágil é que treina ali, vamos supor, você joga, quebrou e não tem conserto. Aquilo ali é uma coisa frágil. O que é uma coisa resiliente? Resiliente é uma coisa que seria resistente. Você joga ela ali no chão, ela não quebra. Seria como se fosse um resistente, um resiliente. E o que é o antifrágil? O antifrágil é aquilo que você joga ele no chão, ele não quebra, mas pelo contrário, ele fica mais forte. O nosso corpo, de um modo geral, é assim, né? A gente faz o exercício, a gente dá um estímulo para o músculo. E aí o músculo vai e fica mais forte. E é justamente se a gente ficar sem usar que ele fica mais fraco. Então, essa é a ideia de antifrágil. Então, quando a gente está sem tempo, a gente tem essas duas possibilidades de escolher. Ou eu vou pensar assim, pô, meu treino demora 1 hora, só tem 20 minutos, não vou treinar. Ou eu vou tentar ter uma postura antifrágil e pensar assim, beleza, eu só tenho 20 minutos por dia. Porém, o que importa é eu acumular volume no longo prazo. O que importa é a consistência. O que importa é o pior treino do mundo feito o ano inteiro é melhor que o melhor treino do mundo feito uma semana. Então, se eu fizer alguma coisa nesses 20 minutos, eu estou acumulando volume que vai fazer diferença lá no final do ano. Então eu vou dar um jeito de usar esses 20 minutos aqui e fazer um treino. E aí, quando a gente pensa então no, no treino coringa, seria um treino para encaixar justamente ali. Porque, vamos supor, nesse exemplo, você tem lá sua ficha de treino que você gasta 1 hora por sessão de treino, bacana.
Você tem 20 minutos para treinar, o que você vai? Você vai lá e saca o treino antifrágil. E aí eu pensando sobre esse treino, ó, esse treino coringa. Você saca o treino coringa e exerce então a habilidade de ser antifrágil. Se eu gosto de treinar 1 hora, na maioria dos dias eu treino 1 hora. Mas se eu tenho 10 minutos, se eu tenho 20 minutos, esse é o tempo que eu tenho para treinar, é esse o tempo que eu vou usar. E aí eu vou fazer uma coisa que seja eficiente para esse treino. E, e aí vale a pena a gente ter então esse treino antifrágil. Ó, esse treino, esse treino coringa. E qual que é a ideia desse treino coringa? Primeiro, ele tem que ser um treino que você pode encaixar ele em qualquer momento da sua periodização. Então você está fazendo lá fichas de treino lá, né? Vamos supor, push-pull legs. Tem que ser um treino que qualquer dia que for, você consegue encaixar. Outra coisa, ele tem que ser modular, porque se você tiver 5 minutos, é 5 minutos, se você tiver 10 minutos, é 10 minutos, se você tiver 15, 20, ele pode crescer ou diminuir de acordo com a quantidade de tempo que você tem ali. Outra coisa que eu pensei, tem que ser um treino eficiente. Então, esse treino coringa que eu fiz hoje era hipertrofia com cardio ao mesmo tempo. Em vez de eu fazer, sei lá, 1 hora de hipertrofia e mais meia hora de cardio, não é assim que eu faço, né? Seria o meu mundo ideal. Eu geralmente treino uns 40 minutos de hipertrofia, de força, mais uns 20 minutos de cardio, mais uns 10 minutos ali de mobilidade. Geralmente no condições normais, temperatura e pressão, quando eu estou com tempo, meu treino gira em torno disso aí, 1 hora e 10 mais ou menos. Então, em vez de gastar 1 hora e 10, se eu tivesse só 20 minutos, o que eu focaria? Eu focaria em fazer cardio com hipertrofia ao mesmo tempo, porque eu já faço os dois de estímulo, tudo de uma vez só. Então, basicamente seriam essas principais características, né? Ele ser modular, porque eu não sei quanto tempo que eu vou ter, né? Para ser, se é um coringa vai ser no tempo que dá. Ele tem que ser possível de encaixar em qualquer momento e ele tem que ser eficiente, no objetivo que for o objetivo dele. E pensando então nesse treino coringa, eu hoje fiz um treino coringa e aí eu vou trazer aqui então 5 passos que eu utilizei para montar esse treino coringa, porque da mesma forma que me ajudou, pode ser que te ajude também. E eu inclusive já vou deixar na minha ficha de treino lá que eu tenho, na minha planilha, no meu diário, e eu vou deixar lá anotado lá, 1 ou 2 treinos coringas que eu vou manter sempre à mão para eu poder utilizar nesses momentos. Como eu disse, eu usei essa abordagem há um tempo atrás e ela é muito boa, gostei muito dela. E agora eu estou sentindo que é um momento de eu aprimorar ela novamente. Então vou deixar lá na minha carteira de treino lá essa ficha coringa. Então, primeira coisa, 5 passos. Primeira coisa, um treino full body. Por que um treino full body? Porque a ideia desse treino vai ser um treino que encaixa em qualquer momento. E a ideia desse treino vai ser um treino que não vai ser muito extenuante. Então, se eu fizer um treino full body, em qualquer momento eu posso encaixar ele. Porque se fosse, vamos supor, se fosse um treino de peito e eu acabei de treinar peito no dia anterior, eu não consigo jogar essa carta coringa. Essa carta coringa, a ideia é de poder jogar em qualquer momento. Se em qualquer momento, o melhor treino que eu imagino seria um full body. Tanto por essa questão de encaixar em qualquer treino e também pela questão que a gente vai trabalhar com exercícios conjugados, obviamente, pelo fator tempo, pela maior densidade de treino. Então a gente vai precisar de exercícios não fadigantes entre si. O que isso quer dizer? Então vamos supor que eu vou fazer lá uma paralela. Aí paralela usa peito, ombro e tríceps. Eu não posso conjugar isso, por exemplo, com sei lá, com flexão. Porque aí se eu conjugar isso com flexão, estou dando o mesmo estímulo para os dois músculos. E aí quando eu for fazer flexão, o meu peito, o ombro e tríceps vão estar cansados da paralela. E quando eu voltar na paralela, eles estão cansados da flexão. Então não vai ser o estímulo mais eficiente. Para a proposta que eu vou trazer aqui. Então, passo número 1 seria um treino full body. Passo número 2, a gente vai escolher então um exercício para cada padrão de movimento. Ou seja,
um exercício de empurrar, um exercício de puxar e um exercício de pernas. Ou um exercício de empurrar com a mão, um exercício de puxar com a mão, um exercício de empurrar com as pernas, um exercício de puxar com as pernas. Também seria uma outra possibilidade, foi inclusive essa que eu usei hoje. O terceiro ponto vai ser que a gente vai estabelecer que vão ser um treino em circuito. Então eu faço o primeiro exercício, logo em seguida eu passo para o segundo, logo em seguida eu passo para o terceiro, logo em seguida eu passo para o quarto, depois eu volto para o primeiro e vou fazendo assim, com o mínimo de descanso entre eles. O quarto ponto seria o quê? A gente, em cada um desses exercícios, trabalhar com pelo menos 70% de um RM, que seria a intensidade. Então, vamos supor, o exemplo clássico, se eu consigo levantar 100 quilos no supino para fazer uma repetição, 70% seria 70 quilos. Então, seria trabalhar com pelo menos 70 quilos. Como que eu vou saber isso na prática? Na prática, é uma carga, é uma intensidade na qual você conseguiria fazer no máximo umas 12 repetições. Então, por exemplo, se você vai fazer barra e você consegue fazer mais de 12 repetições na barra, você teria que colocar uma carga ali, amarrada na cintura. Para esse princípio aqui de hipertrofia que eu estou falando, para essa lógica de treino que eu vou explicar. Consigo fazer mais de 12 dips, 12 paralelas. Então você coloca uma carga ali, lógico. Lembrando sempre que vai depender também da cadência que você está utilizando ali, da lógica que você está utilizando. Por exemplo, se você está fazendo tipo um 1.0, seria um breve descanso ali na posição mais alongada. Depois você vai e explode o movimento, desce controlado. Então você tem que medir nesse padrão, entendeu? Então não é quantas barras eu consigo fazer com performance, assim, pá, com velocidade. Não. Qual barra que eu vou fazer? Vou fazer uma barra para hipertrofia. Então, vou fazer o quê? Vou puxar relativamente forte, rápido, uma explosiva controlada. Vou descer mais ou menos devagar e, se for o caso, vou fazer uma pequena pausa no ponto ali de maior amplitude, de maior alongamento da musculatura que tem tensão. Breve pausa só para poder cancelar ali força elástica e depois puxa novamente. Por exemplo, eu estava utilizando essa cadência. Então por isso que dá para poder utilizar sem carga às vezes. Porque uma coisa é eu fazer 20 repetições no TAF fazendo com força elástica, fazendo um movimento mais para performance. Outra coisa é eu fazer 20 repetições para hipertrofia. É completamente diferente. Então, fazendo esse parênteses, você vai pegar lá então uma intensidade que você consegue fazer aproximadamente até 12 repetições. E por que disso? Porque quando a gente trabalha com esse nível de intensidade, a gente já consegue estimular todas as nossas fibras. Então torna todas as nossas fibras do tipo 2. Então fica um estímulo eficiente para a hipertrofia. Quando eu estou usando uma carga mais leve, para eu conseguir estimular todas as fibras, eu preciso chegar próximo à falha. E nesse caso aqui, a gente não quer chegar próximo da falha. Pelo contrário, a gente quer ficar longe da falha. E esse é o quinto passo. O quinto passo, eu vou fazer só 1/3 das repetições, mais ou menos, que eu consigo fazer. Na verdade, eu falei 12 repetições, mas a gente pode... Essa faixa pode estender um pouquinho, pode ser 15 repetições. De até 15 repetições. Se você conseguir fazer até 15 repetições, dá para usar nesse método. Então o que vai acontecer? Você vai fazer, no máximo, por série, 1/3 da sua capacidade. Então se você consegue fazer 15 repetições, em cada série você vai fazer 5. Se você consegue fazer 9, em cada série você vai fazer 3. Se você consegue fazer 4, você consegue fazer 12 repetições, você vai trabalhar com séries de 4. Então vai ficar mais ou menos nisso. Você vai fazer aí com séries de 3 a 5 repetições, no final das contas. Então, como por exemplo, vou exemplificar aqui no meu treino de hoje. Eu ia lá e fazia 4 agachamentos, passava para barra, fazia 3 barras, passava para levantamento terra, fazia 4 repetições de levantamento terra, passava para paralela, fazia 5 repetições na paralela e voltava. E aí ia fazendo esse circuito, fazia agachamento, barra, deadlift e dips paralela. E repetia. E ia fazendo isso.
o mínimo de descanso possível entre um exercício e outro. E você vai mantendo isso ali no tempo que você tem. No meu caso, eu tinha 20 minutos, mantive isso aqui por 20 minutos. Observe que esse treino ele é modular. Se eu quisesse fazer só 10 minutos, eu poderia repetir esse circuito até dar 10 minutos. Se eu tivesse 15, poderia repetir esse circuito até dar 15. Ele é modular, ele pode crescer e diminuir, ele é full body, ele pode encaixar em qualquer dia do meu treinamento. E ele me dá um estímulo eficiente para a hipertrofia, porque desde o primeiro repetição eu já estou trabalhando com uma carga que estimula todas as fibras do tipo 2. Então não precisa trabalhar perto da falha, mesmo trabalhando longe da falha, eu já estou estimulando desde a primeira repetição as minhas fibras do tipo 2 para hipertrofia. Como eu estou trabalhando, aí nesse caso, como eu estou trabalhando longe da falha, com um terço da capacidade, eu consigo pular de um exercício para o outro e manter esse ritmo. Então eu consigo manter um ritmo de exercícios. E esse ritmo de exercícios faz eu ter uma frequência cardíaca média elevada, que vai me dar um trabalho de cardiovascular também. Então eu vou trabalhando hipertrofia ao mesmo tempo que eu vou trabalhando o meu cardiovascular. A frequência cardíaca fica elevada. E aos final ali dos 20 minutos, por exemplo, eu trabalhei meu cardio e acumulei volume útil para hipertrofia, porque desde a primeira repetição eu estava utilizando uma carga em todos os exercícios que já é eficiente para hipertrofia. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Então fica fácil encaixar na rotina. E aí essa questão que eu falei, que a gente trabalha com um terço das repetições, é justamente para fazer esse manejo de fadiga. Então, como eu estou trabalhando longe da falha, eu consigo criar esse ritmo de repetições. E eu percebi que vai ser muito bom para mim ter essa... Eu não sei se vai ser necessariamente esse treino, o meu treino Coringa, mas porque me veio hoje a cabeça, eu fiz esse lá. Eu vou ter ali um treino Coringa ou outro na minha carteira de treinos aqui, justamente para poder... Estou com pouco tempo, não tem problema, eu vou lá e acumulo alguma coisa de volume. Eu vou lá e acumulo alguma coisa de cardiovascular, alguma coisa de volume de treino de hipertrofia. E isso aí, ao longo do ano, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, que a gente vai acumulando ao longo do ano, lá no final do ano faz diferença. Porque a gente tem que sempre pensar que é o volume no médio prazo, no longo prazo, que faz a diferença. Então, qual que é a lógica então desse vídeo? Se você está com pouco tempo para treinar, ou você tem aquele dia que você está com pouco tempo para treinar, use o treino Coringa. Ele me ajudou muito hoje, vai ser muito útil para mim nesse ano. Eu acredito que vai ser útil para você, pode ser útil para você também. Para a gente poder fazer esse treino Coringa, qual que é a lógica dele? Que o volume de treino ao longo do ano, ao longo do médio e longo prazo é o que importa. Então eu aproveito essas janelas de oportunidade nas quais eu deixaria de treinar e aproveito para acumular um volume ali. Vou acumulando, 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 e na hora que a gente pega esse pequeno acumulado nessas janelas de oportunidade, me dão um acréscimo de volume acumulado ao final do ano. Isso fortalece a nossa atitude antifrágil, porque frente à falta de tempo, como eu disse, a gente tem duas opções, procrastinar ou ser antifrágil. Geralmente a gente vai procrastinar, porque a gente vai pensar, pô, eu demoro 1 hora para treinar, só tenho 20 minutos, não vou treinar. Porém, com o treino Coringa, a gente pode fortalecer a nossa postura antifrágil e pensar, não, tem 1 hora, não vou dar para fazer meu treino padrão, mas eu vou fazer um treino Coringa, porque fazer um treino Coringa vai me acumular um volume, e qualquer volume que acumular é maior que zero, é muito maior que zero. Então eu vou lá e vou acumular esse volume. E aí, então, eu passei aqui o que seria interessante para ser um treino Coringa. Ele basicamente tem que ser modular, crescer ou diminuir, para poder encaixar naquele dia específico. Ele tem que ser preferencialmente um treino que encaixe em qualquer hora da sua rotina. Então você está fazendo ficha A, B, C, A, B, C, independente de qual for a ficha do dia, ou qual que era a ficha do dia que não vai dar tempo de você treinar, você consegue colocar esse treino Coringa, e ele tem que ser um treino eficiente. Você tem que dar um estímulo bom em pouco tempo, justamente porque você está usando ele porque você está com pouco tempo para treinar. Nessa lógica, eu passei então 5 passos para a gente fazer um treino que tem essas 3 características. Basicamente, a gente pode pensar num treino full body, um exercício para cada padrão de movimento. A gente vai fazer esses exercícios em circuito, com 1/3 da nossa capacidade de máxima para uma carga de pelo menos 70% de RM, que vai dar aí
aproximadamente 12 a 15 repetições no máximo. Então, até um exercício que você conseguiria fazer 15 repetições, você pode utilizar ele ali, ou uma carga que você conseguiria fazer até 15 repetições, você pode colocar ela lá, que desde a primeira repetição a gente vai estar acumulando volume útil para hipertrofia, e como a gente está manejando fadiga, a gente consegue manter uma frequência cardíaca elevada e fazer também um trabalho de cardiovascular, ao mesmo tempo que a gente acumula volume útil para hipertrofia. Essa então é o resumo do vídeo. Se você gostou, considere curtir, considere se inscrever aí no canal para poder fortalecer a gente. Deixe suas dúvidas aqui no comentário, suas dúvidas são muito importantes para a gente poder produzir vídeos assertivos para você. E se você tiver interesse, aqui na descrição vou deixar o link do nosso projeto, o Protocolo Soviético. É o protocolo que eu uso para fazer meus treinos. Inclusive, é o protocolo que eu usei para poder pensar esse treino que eu postei hoje aqui. Então é isso aí, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.